tarde, turminha. Tudo bem? Hoje iremos dar continuidade em história, aula de história. E falaremos sobre os povos indígenas. Na aula passada, nós falamos que Pedro Álvares Cabral descobriu que os indígenas já moravam aqui no Brasil. Ele pensou que tinha descoberto, mas não, já havia uns povos que moravam aqui. A vida dos povos indígenas. Como vimos, os povos indígenas já viviam em terras brasileiras, antes da chegada dos europeus. Esses povos apresentavam grande variedade cultural e linguística. Entre eles, podemos citar os tupis, os guaranis, os Onomames, os chavantes, os tupinambás, os tamoios, entre tantos outros. Então, essas comunidades indígenas desenvolveram diferentes tipos de costumes, línguas, valores e tradições. Apesar de parecerem semelhantes, seus traços físicos apresentam diferenças. O Brasil tem importantes sítios arqueológicos espalhados por todo o território que ainda contém vestígios e existências dos povos indígenas. Essas fontes históricas, somadas aos contatos com a população indígena atuais e com o avanço das ciências e das pesquisas e dos estudos de documentos passados, permite-nos conhecer melhor as características de cada povo que aqui habitou um dia. Então, pessoal, cada tribo indígena tem seus costumes, seus valores, suas línguas, tradições. Então, foi misturando, então foi virando uma variações de costumes, tradições. Então agora aqui, ó, na letrinha A, tem uma mulher indígena da etnia Bororó, e estado do Mato Grosso do Brasil. Olha como que ela é, a característica dela. Na letrinha B, é um homem indígena da tribo de Baraçano, a aldeia Rouxinol, Igarapé, Tarumã, Açu, em Manaus. Então, vocês podem ver que já há uma diferença. O homem, ele já pinta a cara. Aqui na da mulher, a tribo dela já não pinta. Aqui, ó, distribuição da comunidade indígena. Depois vocês dão uma olhadinha para vocês verem nesse mapa o tanto de comunidades indígenas que existem no Brasil. Aqui dá para vocês verem todas que existem no Brasil. E são várias. Atualmente, ó, a população indígena brasileira, segundo dados do Censo Democrático realizado pelo IBGE, em 2010, é de 896 mil indígenas. Isso daí foi em 2010, já se passaram 10 anos. De acordo com a pesquisa, foram identificados 305 etnias. O que quer dizer? São 305 tipos diferentes, das quais a maior é a ticuna, com 6,8% da população indígena. Também foram reconhecidas 274 línguas. Então, eles falam em 274 línguas. Olha para vocês verem quanta variedade que tem. Dos indígenas com 5 ou mais de idade, 37,4% falam uma língua indígena e 76,9% falavam português. Então, ainda os pequenininhos, 37,4% falam a língua indígena. Agora, 76,9% já falam o nosso português, certinho? Os indígenas também, eles possuem uma maneira própria de organizar a vida deles. Entre eles, tudo é dividido, tudo é certinho, cada um tem o seu a fazer, com o objetivo de fazer a aldeia funcionar com harmonia, para não ter briga, não ter discussão, então cada um tem a sua tarefa para ser feita. É bastante comum a divisão da tarefa entre homens e mulheres, o que significa que existem atividades que são feitas somente pelas mulheres e outras que são exclusivamente pelos homens. Ó, os homens adultos são responsáveis pela caça, pesca, pela construção das moradias e ajudam nas atividades agrícolas. Também garantem a proteção da aldeia e fabricam todos os instrumentos necessários para essas atividades.
Então, os homens, os indígenas, os homens, eles são responsáveis pela alimentação da aldeia. Eles têm que caçar, pescar e pela proteção também. E também a plantação, né? A agricultura. Então, tudo para a proteção, eles são essa parte da aldeia. Já as mulheres, elas têm que cuidar dos filhos, fornecer-lhes alimentação e cuidados necessários. Elas também atuam na agricultura da aldeia, plantando e colhendo mandioca, milho, feijão e arroz. Produzem objetos de cerâmica como vasos, potes, pratos e utensílios feitos de palha e enfeites para o corpo, como colares, pulseiras, brincos, cocares, feitos de penas e sementes, além de prepararem os alimentos para o consumo de todos da aldeia. Elas fabricam a farinha e tecem rede. Isso é para toda a aldeia. Além de cuidar dos filhos, das crianças, elas ainda têm que fazer a alimentação para a aldeia toda, para todos da aldeia. Virando a página, na página 244, as crianças também exercem uma função. Olha lá. Na maioria das comunidades indígenas, elas aprendem o princípio da união, brincando em grupos grandes. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia. Por isso, é comum ver uma criança ajudando a mãe ou um menino acompanhando o pai nos seus afazeres. Eles acostumam construir objetos iguais aos adultos, mas em miniatura. Assim brincam de imitar os mais velhos. Meninos e meninas aprendem as atividades que mais tarde irão desempenhar. Então, tudo que os mais velhos, os pais e as mães fazem, eles fazem em miniatura, para irem já aprendendo quando crescerem o que tem que cada um vai ter que fazer, certinho? Ó, sair pela mata e entrar em contato direto com a natureza e com os animais são tarefa muito importante para essas crianças. O estudo acontece na própria aldeia. Na maioria das vezes, o aprendizado é diferenciado e caminha lado a lado com a prática, mas há em muitas aldeias escolas indígenas, eles também têm escola, eles também aprendem nela. Na letrinha, na página 245, vocês vão encontrar no diagrama 7 tribos indígenas do Brasil. São as 7 tribos principais que tem no Brasil, que é Tupiniquim, Kayapó, Yanomami, Tapuia, Tupi, Carajá e Tapajós. Então, elas estão aqui, ó, nessa cruzadinha aqui. Então, vocês vão ter que achar todos esses nomes aqui. Tem todos, certinho? Virando a página, na página 246, os indígenas possuem uma maneira própria de organizar a vida, o que a tia estava falando anteriormente. Há uma divisão de trabalho para homens e mulheres. Coloque M para as atividades das mulheres e H para atividades dos homens. Aí, ó, por exemplo, na letrinha A pesca. Quem que tem que exercitar a pesca? Os homens, não é? Então, você vai pôr a letrinha H aqui dentro. E assim vai em todas as letras. O que é correto afirmar sobre a organização de tarefas em uma aldeia indígena? Aí vocês vão ver qual que é a atividade correta e vão estar marcando a letrinha correta aí, certinho? Na 247, atualmente existem diversas reservas indígenas no Brasil. Nesses locais, as aldeias ainda procuram manter sua cultura e suas tradições. Faça uma pesquisa sobre um povo indígena brasileiro. Escreva seus hábitos, sua localização, sua população, seu modo de vida, sua língua falada e algumas curiosidades. Então é pouquinho, vamos supor, você escreve o nome de uma tribo aqui, Tupi. Os hábitos que ele tem. Eles caçam, pescam, né? Localização, onde que fica a aldeia Tupi? Vamos supor, no Amazonas. A tia tá só dando um exemplo. A população tem tantos mil índios. O modo de vida deles, como que eles vivem? Eles vivem da caça, da pesca, assim.
A língua falada por eles. Qual que é a língua falada por eles? Nós somos o português. Qual que é a língua deles? E uma curiosidade deles. O que eles fazem que vocês acham interessante? É só vocês pegarem no Google e colocarem assim, ó, povo indígena brasileiro ou tribo indígena brasileira. Aí vai aparecer um monte. Aí vocês clicam numa que lá já vai dar tudo certinho. Aí vocês copiam aqui. Não precisa ser muita coisa, não. É uma palavrinha de cada coisa. Certinho, pessoal? E qualquer coisa, a tia tá aqui. Ah, e passando para lembrar também, não se esqueçam que o desafio acaba sexta-feira. E é para nota. Quem não mandou, os alunos que não mandaram, por favor, providencie e estejam mandando no grupo pra gente, certinho? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.